Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente. Bar, churrascaria e pizzaria. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Olá, você que nos acompanha aqui pela Vim TV. Mais uma vez estamos no programa Fé e Vida. E antes de iniciar os nossos trabalhos, eu quero te apresentar nosso patrocinador, Água Mineral Viva. Uma água leve, ótima para o consumo diário em sua casa. Também quero apresentar um outro patrocinador, que é o restaurante Esquema Quente, lá de Seu José Maria, que está nos apoiando, e com isso nós conseguimos, pela graça de Deus, manter esse programa no ar aqui na Vim TV. O programa Fé e Vida tem sempre a preocupação de trazer para o nosso dia a dia conversas de fé, reflexões sobre a vida que possam lhe ajudar a se achegar mais de Deus, nosso Senhor. Eu acabei de cantar hoje, acolhendo em nosso programa, na nossa nova casa, como você pode ver, o nosso irmão Washington Andrade, da comunidade Boanerges, aqui de Montes Claros, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, meu caro. Amém, obrigado pela atenção. E eu cantava Renova-me, uma canção que fala muito do nosso desejo de ser renovados em Deus, nosso Senhor. Na igreja, nós temos vários caminhos. É claro que, acima de tudo, o nosso clamor pela misericórdia de Deus é fundamental, porque em sua misericórdia Ele pode agir em nós e nos reconstituir e nos tornar de fato, nos transformar de fato de um modo que a gente tenha condições de se deliciar das bênçãos e graças que nos estão reservadas na eternidade. Mas no dia a dia da igreja, não é, Washington? Nós temos várias oportunidades nesse caminho de purificação, de santificação, de fortalecimento. E nós temos os sacramentais, né? Se você pôde observar, meu caro, o programa Fé e Vida hoje está com um ambiente diferente. E entre a nossa imagem aqui, da nossa casa, o nosso cenário, da Catedral Metropolitana de Montes Claros e da nossa padroeira da Arquidiocese de Montes Claros, a Senhora Maria, Mãe da Igreja, nós suspendemos aqui um quadro que quem não tem grande intimidade com esse santo talvez não percebeu ainda que quadro é esse. Mas o Washington, dentro do assunto que nós vamos falar, a força dos sacramentais para a nossa fé, vai apresentar o quadro e vai apresentar também outros sacramentais relacionados a uma devoção importantíssima para a vida da igreja, que tem inclusive poder de exorcismo. Não é isso, Washington? Isso mesmo. Nós vamos falar de quem hoje? São Bento. São Bento, não é? Maravilha. Mês de julho foi mês de São Bento, né? Isso mesmo. Dia 11 de julho nós celebramos, né, o dia de São Bento. O dia de São Bento. E ao mesmo tempo os 21 anos da comunidade católica Boanerges. Olha aí. Foi presidida por Dom Justino. A celebração. Que bênção. Uma graça muito grande. É uma alegria tê-lo aqui, viu? É uma alegria. É muito bom. Você já esteve aqui, nós já conversamos sobre outros assuntos importantes para a vida da igreja e hoje recebê-lo no programa Fé e Vida é uma alegria para a gente tratar desse assunto específico.
Isso mesmo, padre. Então, como nós estávamos falando sobre São Bento, esse quadro de São Bento, como foi apresentado, ele é a imagem de São Bento mais próxima da original. Existem várias imagens, mas essa é a oficial que está na Basílica de Monte Cassino. Então, o quadro chegou para nós no final do mês de julho, e esse quadro ele é a imagem mais real de São Bento, é a mais próxima. É a imagem que quem visita a Basílica de Monte Cassino, você vai ver essa imagem de São Bento lá na cúpula da Basílica. Então, ele tem uma graça toda particular, essa imagem, esse quadro de São Bento. E, além do quadro, também nós temos aí o contexto todo da própria espiritualidade. Apesar que nós temos a origem no movimento da renovação carismática, todo o fenômeno de Pentecostes, mas como baluarte nós temos São Bento, e a vida monástica, no caso, centralizada em São Bento, ela influenciou bastante o carisma, a comunidade, a nossa espiritualidade. Então, além do contexto... A gente percebe, inclusive, com a ascensão, né, da renovação carismática católica na igreja, houve um resgate da devoção a São Bento, né? A gente percebe isso. E hoje é muito forte a devoção a São Bento, graças, não é, à espiritualidade da renovação carismática e até mesmo a utilização dos sacramentais a ele relacionados, né? No caso, a medalha, né, que é o sacramental. Você sabe que eu tenho aqui, né? Eu estou aqui com a minha medalha. Eu uso, né, eu tenho uma devoção a São Bento, e inclusive essa aqui é daquelas que o pessoal faz assim de quinta categoria, um corinho que vai ressecando e joga fora, e eu fui e mandei reconstruir, fazer com um couro novo para eu usar sempre. São Bento é muito conhecido pela medalha, né? Na realidade, o movimento da renovação colaborou bastante com essa divulgação. Quando se fala de São Bento, as pessoas se remetem à questão da medalha e à questão do exorcismo. Só que a dimensão que envolve São Bento ela é muito mais ampla do que isso. Principalmente quem tem a oportunidade de visitar Monte Cassino e vai fazer essa experiência extraordinária, Subiaco também, outro mosteiro de São Bento, veio o papel de São Bento na história da igreja, de uma forma particular, de um grande peso nesse contexto todo. Então nós temos São Bento, a regra de São Bento, para quem nunca teve a oportunidade de ver, aqui eu tenho uma regra de São Bento, na minha mão aqui. Sim. E tem também uma produção mais nova dela, no mosteiro lá de Lume Christi, né? Que é a livraria do Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. Sim. Que é uma edição bilíngue, né? Que está em latim e em português. Pode enquadrar aqui, por favor? Essa outra preta aí foi um presente que eu recebi do abade. Olha aí, a regra de São Bento, né? Essa aí é a regra de São Bento. Isso. E também a outra bilíngue. E tem também esse outro livro aqui, que você falou que É a regra de São Bento, bilíngue, é o seguinte, que ela tem a tradução tanto faz em latim, que é original, e em português. E com alguns comentários, né? Uma leitura mais fácil de ser feita, Sim. que a outra já está no português bem mais... a outra foi escrita, se não me engano, em 58. E essa aqui é recente, a publicação dessa nova regra. Assim, da tradução, a atualização da tradução. É lógico que a regra de São Bento, quando você pega ela e dá uma lida nela, ela não pode ser assim, para interpretar a regra de São Bento pressupõe pré-requisito de conhecimento. Sim. Se você pegar isso aí e ler, a pessoa não consegue ter grande... Fica confusa. Fica confusa porque ela não tem um pré-requisito de conhecimento para entender no contexto que ela foi escrita, né? Sim. Esse contexto todo. Então, existe um livro chamado O Sentido Espiritual da Regra de São Bento, que através desse livro a pessoa consegue aprofundar. Só que ele não é comercializado. Já é uma edição dos monges lá da Alemanha, bem antiga, mas se alguma pessoa tiver alguma dificuldade, faça contato conosco, nós podemos dar algumas orientações. E tem literatura que comenta a regra, principalmente do mosteiro lá do Sul, Santa Rosa, né? Então lá o Abade ele fez uma apanhada, ele fez uma síntese de uma forma mais prática, para que a pessoa possa experimentar essa espiritualidade profunda. A regra de São Bento ela é reconhecida, presta aqui o livro, ela é reconhecida por 2 concílios da Igreja, né, em 874 e 825, faz referência da regra de São Bento como livro inspirado, e a regra, ela gerou mais de 3.000 santos canonizados e 23 papas para a Igreja. Sim. Então, São Bento, na realidade, se nós formos remeter, pegar aí São Francisco, depois do contexto monástico, nós vamos ter aí os medicantes, né, que tem uma ligação também monástica, como São Francisco de Assis, São Domingo de Gusmão,
Então nós vamos perceber que todos os fundadores, as que vieram depois, né, eles sempre vão fazer referência, apesar de São Francisco de Assis ter sido Sim. monge, antes de ser franciscano, depois que ele descobre em Monte Cassino a sua vocação, esse contexto todo. Então, pegando a regra de São Francisco, você pegar as demais regras, estatutos de ordem religiosa, eles vão fazer referência da regra mãe. A regra de São Bento ficou predominante em relação a Santo Agostinho, um exemplo, a São Pacômio, São Basílio Magno, porque São Bento conseguiu pegar todo o contexto da espiritualidade da época e sintetizar na regra de uma dimensão humana profunda. Então ela sobressaiu em relação às demais regras. Assim, Washington, dentro dessa contextualização que você faz, essa ligação com um todo, né, numa espiritualidade monástica, para a gente encerrar esse bloco, o que você pode dizer para nós sobre a contribuição dessa espiritualidade de São Bento para o nosso tempo? A contribuição da espiritualidade vem aí a partir da geração dos santos, né? Da inspiração que nós tivemos, o Papa Paulo VI, quando ele vai consagrar a Europa, né? Então, a origem da Europa, como que a Europa nasceu? A Europa nasceu nas paredes dos mosteiros, né? Através do trabalho, da oração e silêncio. A maior contribuição foi essa. Então, nós temos ali toda a questão da Europa, toda a educação, quem foi enfrentar os bárbaros, todo aquele contexto do Império Romano. Todo o trabalho feito por São Gregório Magno, um grande Papa beneditino, Santo Agostinho de Cantuária. Então, se nós formos ver a fé que nós recebemos, a letra, a cultura, proveio de São Bento. Se não fosse a iniciativa de São Bento junto ao contexto da sua época, nós não teríamos acesso à educação, à formação, a um estudo com o Papa João Paulo II, que o Ratzinger, né, que hoje é o Bento XVI, sentou ali com os melhores historiadores do mundo e abriu as datas do Vaticano para estudar a evolução da humanidade. E os historiadores são ateus, eles deixaram bem claro isso, continuaram ateus, Sim. mas eles reconheceram o papel do cristianismo na pessoa de São Bento, no contexto monástico, para a evolução da cultura e da sociedade. Segundo eles, se não fosse essa intervenção de São Bento, dentro desse contexto não haveria, nós não chegaríamos até hoje, porque os bárbaros teriam destruído e acabado com tudo. Então, os bárbaros foram evangelizados, para quem não sabe, através do canto gregoriano. O canto gregoriano existe um fenômeno. Vamos fazer o dele. seguinte, tá ficando interessante, nós vamos para o nosso intervalo e quando retornarmos, o Washington vai continuar falando sobre esse aspecto interessantíssimo da contribuição de São Bento aí para toda a sua época, para o fortalecimento da igreja e da sociedade de seu tempo. Voltamos já.